Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Leremos do verso 26 até o verso 38, o anúncio do nascimento de Jesus, feito pelo anjo Gabriel à Virgem Maria. Lucas capítulo 1, de 26 a 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar, vamos pedir que o nosso Deus ilumine os nossos corações e o nosso entendimento na compreensão da sua palavra. Nosso Deus, estamos diante da tua revelação escrita e aqui nós temos o registro do anúncio do anjo que tu mandastes há 2000 anos atrás, anunciar àquela moça virgem o nascimento do seu filho, do teu filho. Pedimos, nosso Pai, que nos ajudes a entender esse relato, o que ele nos diz acerca de Jesus, nosso Salvador, de tal forma que ele seja honrado e glorificado nessa noite, em que pessoas irão professar o seu nome, em que nós iremos comer o pão, beber o vinho no nome dele, e também nessa época em que celebramos o seu nascimento, de que ele receba toda a honra e toda a glória na exposição da tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui o relato do envio da parte de Deus do anjo Gabriel para anunciar a Maria que ela teria um filho. Está aí nos versos 26 a 29. Maria era uma jovem judia, virgem, que havia sido prometida oficialmente a José, um carpinteiro, que era descendente do rei Davi. Moravam ambos em Nazaré da Galileia, uma região que fica ao norte da Palestina, uma região não muito conhecida ou admirada pelos judeus que moravam na Judeia, lá na capital. Lucas nos diz aqui que o anjo enviado por Deus anunciou que Maria haveria de conceber do Espírito Santo e que seu filho seria o Messias esperado, o Rei de Israel, Filho de Deus. Isso aí nós temos dos versos 30 a 37. E Lucas depois nos diz que Maria, mesmo tendo ficado surpresa, atemorizada e curiosa, como é que isso vai acontecer, já que ela não tinha relação com homem nenhum, então ela se submete à vontade de Deus. É o último versículo, verso 38. O objetivo de Lucas, quando narrou essa história, a qual ele só teve acesso porque certamente Maria contou
Maria deve ter sido a fonte primária para este relato. O objetivo de Lucas é descrever tudo detalhadamente depois de uma investigação que ele fez para Teófilo, a quem ele dedica o seu evangelho. Está aí no capítulo 1, de 1 a 4. Ele diz: Teófilo, me pareceu bem, depois de acurada investigação, desde a sua origem, te dar por escrito uma exposição em ordem. Ou seja, Lucas tinha como propósito, ao registrar o anúncio do anjo, mostrar a origem do evangelho, como tudo começou. Meu objetivo hoje à noite é destacar aquilo que o anjo Gabriel disse a respeito do filho de Maria. Em outras palavras, quem é Jesus Cristo? De acordo com o que foi dito aqui. Há outros pontos na passagem que eu gostaria de falar, mas não nessa ocasião. Por exemplo, explicar o que é que significa muito favorecido ou cheia de graça. Porque muita gente pega essa passagem para se referir a Maria, talvez de uma maneira que ela própria nem aceitaria. O que é que significa que ela era cheia de graça? Ou então a palavra dela no final, no verso 38, aqui está: serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. A disposição dela de obedecer a Deus, mesmo quando não compreendia perfeitamente, isso tudo já daria outra mensagem em si. Mas o meu alvo nessa noite é focar naquilo que o anjo disse a respeito de Jesus, por 3 motivos. Época de Natal, nós vamos celebrar a ceia, e hoje à noite alguns irmãos vão professar a fé em Cristo Jesus. O que então o anjo Gabriel nos ensina a respeito de Jesus? Primeira coisa é que ele seria um ser humano como nós. Verso 31, ele disse assim para Maria: tu conceberás e darás à luz um filho. Jesus Cristo nasceu pelo modo como todos os homens nascem, todas as pessoas nascem, pelo modo em que cada um de nós, membro da raça humana, veio ao mundo. Ele foi concebido de uma mulher e nasceu de parto natural, ou seja, ele era uma pessoa, como você e como eu. Ele era perfeitamente homem. Ele tinha um corpo humano, verdadeiramente humano, e um espírito / alma humanos. O espírito racional tinha uma personalidade, era uma pessoa. Esse ponto é importante porque nos primeiros anos da cristandade, na verdade nos primeiros séculos, houve quem pensasse que Jesus, porque era também Deus, não tinha um corpo humano verdadeiro. Ele tinha apenas uma aparência de ser humano, uma aparência de gente. Mas na verdade, se você colocasse a mão no corpo de Jesus, haveria de atravessar como um holograma, como uma projeção. Ele não tinha um corpo real. Muita gente pensava assim. Mas não há dúvida aqui de que o anjo está dizendo de que aquele que ia nascer de Maria seria uma pessoa, um ser como nós. Segunda coisa que o anjo nos ensina a respeito de Jesus é que a sua missão seria salvar pecadores da culpa e da condenação do pecado. Está ainda no verso 31, depois de dizer que Maria haveria de engravidar e dar à luz um filho, o anjo acrescenta que ela deveria chamá-lo pelo nome de Jesus. A palavra Jesus é o nome dado pelo anjo, em hebraico Yeshua, que significa a salvação vem de Yahvé, a salvação vem de Deus. Na versão de Mateus, capítulo 1, verso 21, nós temos que o anjo deu a explicação: você vai chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É isso que o nome Jesus significa. Ele recebeu esse nome por causa da missão para a qual ele veio ao mundo. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para morrer por eles, resgatá-los da culpa e da condenação que os seus pecados com justiça mereciam. Terceira coisa que o anjo diz no desenrolar da entrevista com Maria é que ele seria um ser humano muito especial. Eu destaco aqui mais alguns pontos do discurso de Gabriel.
ainda no verso 32, ou no verso 32, ele diz assim: este, referindo-se a Jesus, será grande. Ou seja, ele não seria um ser humano normal, no sentido comum, no sentido de sem destaque qualquer, mas ele seria grande. Seria uma pessoa grande, grande em honra, em glória, em nome, em majestade, em todos os atributos que um ser humano pode ter. Seria diferente nesse sentido. Segundo, ele teria uma relação especial com Deus. Ainda no verso 32, ele será chamado Filho do Altíssimo. Não no sentido em que os demais são filhos de Deus, mas num sentido muito especial, aquele filho de Maria seria o Filho do Altíssimo. O Altíssimo é o Criador dos céus e da terra. Ele aqui é designado pelo nome que aponta para a sua excelência. Ele é o Deus supremo, acima de todas as coisas, o Altíssimo, não tem mais nada acima dele, não tem ninguém ou nada mais alto do que ele. Ele é o Altíssimo, ser supremo. Pois bem, o Filho de Maria seria o filho desse ser, será o Filho do Altíssimo. Num sentido, nós somos chamados na Bíblia de filhos de Deus, os que professam o nome de Jesus, mas nenhum de nós tem com Deus a relação que este Filho de Maria teve. Ele é o Filho do Altíssimo, não há ninguém igual a ele. Terceira coisa que o anjo nos diz aqui, versos 32 e 33, é que ele seria herdeiro do trono de Davi e, portanto, rei dos judeus, conforme uma promessa que Deus havia feito a Davi, lá no Antigo Testamento. Davi foi rei de Israel, o rei mais afamado, o rei que era temente a Deus, compôs boa parte dos salmos que nós temos hoje no livro que traz esse nome. Deus um dia lhe apareceu, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, e Deus disse a Davi: depois que você morrer, eu vou levantar um descendente da sua linhagem, que vai se assentar no trono, e que será rei na nação de Israel. O pai adotivo de Jesus, José, era da linhagem de Davi, e Maria, ao que parece, também era da linhagem de Davi. Portanto, Jesus era legítimo descendente do rei a quem Deus tinha feito essas promessas. Por isso que o anjo disse: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus era filho, descendente de Davi, a quem foram feitas estas promessas. E a promessa é que ele seria o rei dos judeus, o rei de Israel, e mais do que isso, o rei do povo de Deus, do Israel espiritual, da sua igreja. Quarta coisa que o anjo diz, está no verso 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Jacó e Israel, a mesma coisa, e o seu reinado não terá fim. Portanto, esse rei, ele é um rei diferente, porque todos os reis têm termo no seu mandato, no seu reinado. Eles reinam enquanto vivem, a morte põe fim ao reinado deles. Foi assim com Davi, reinou, morreu, acabou o reinado dele. Foi assim com Salomão, reinou, morreu, terminou. Mas esse rei, o reinado dele não tem fim. Por quê? Porque a morte não teria domínio sobre ele. Ele haveria de morrer, porque ele veio nos salvar dos nossos pecados, mas ele haveria de ressuscitar, como de fato ressuscitou, e reina para sempre. Ele já reina, o seu reinado não terá fim eternamente. Quinta coisa, verso 36, Maria, no verso 34, pergunta: mas como vai acontecer isso que eu não tenho relação com homem nenhum? E o anjo explica no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verdade, o verso 35. De acordo com essa passagem que nós lemos aqui, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria.
está dito aqui, ele foi gerado de maneira sobrenatural. Não dá para não ver aqui um paralelo do que está sendo dito com o relato da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2 está dito, 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Da mesma forma que o Espírito de Deus veio sobre as águas e através dele, pelo poder dele, Deus dá forma ao mundo, o Espírito Santo haveria de vir sobre Maria, de forma que aquele ser que seria gerado nela seria o Filho do Altíssimo. Também não dá para deixar de ver um paralelo com a nuvem Shekinah no Antigo Testamento. O templo ou o tabernáculo, a tenda, eram símbolos da presença de Deus, e de vez em quando a nuvem da presença de Deus vinha, repousava sobre o templo, sobre a tenda, e enchia a tenda completamente. Da mesma forma, a glória de Deus veio sobre Maria e a cobriu, gerando nela o Filho do Altíssimo, aquele rei cujo reinado é eterno. Não significa, preste bem atenção, que Deus Filho foi gerado ali, como alguns na antiguidade e hoje dizem, que Deus gerou Deus Filho ali. Na verdade, Deus Filho já existia com Deus Pai desde toda a eternidade. Ali ele assume a natureza humana, ali ele é feito homem na pessoa de Jesus de Nazaré. O termo que nós usamos para isso é encarnação, não confunda com reencarnação. É encarnação. Deus Filho se fez carne ali no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Por isso, não é sem razão que o anjo, ainda no verso 35, diz assim, que ele será um ente santo. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Santo por quê? Sem pecado, porque essa era a razão pela qual o Espírito de Deus veio sobre Maria para gerar de maneira sobrenatural o seu filho, porque se ele fosse filho de José carnalmente, e se não houvesse essa intervenção do Espírito Santo, esse ente nasceria como você e eu, cheios de pecado, inclinados a todo mal, carregando a culpa original, já chamados de filhos da ira por natureza. Mas o Salvador do mundo precisava nascer sem pecado, ele é um ente santo, por causa dessa operação sobrenatural do Espírito Santo sobre ele. Isso é o que o texto nos diz. Queridos, através da história da igreja, nem sempre se entendeu dessa maneira. Há vários erros que nós devemos evitar com relação à pessoa de Jesus. Muito cedo no cristianismo começaram a aparecer questões a respeito da pessoa de Cristo, porque, convenhamos, não é tão fácil para nós entender isso. Como é que Deus pode se tornar gente? Jesus era o quê? 50% homem, 50% Deus? E as duas naturezas, a divina e humana, como era? Era uma mistura, era uma combinação, uma influenciava a outra. Qual é que predominava? Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Era Deus que estava falando? E Deus morre, como ele morreu na cruz? Como é isso? Então, a pessoa misteriosa de Jesus sempre provocou discussão dos teólogos. Já no primeiro século, já havia discussão sobre quem era de fato Jesus Cristo. Os primeiros teólogos, os grandes teólogos da cristandade, se reuniram em encontros que nós chamamos de concílios, que duravam às vezes anos, em que eles discutiam, estudavam, refletiam a respeito da pessoa de Jesus. Depois de muitos debates, finalmente a posição da igreja cristã se consolidou num concílio que aconteceu na cidade de Calcedônia em 451. E essa
posição que a igreja tomou em 451 é a posição que nós temos hoje. Por isso que nós dizemos que nós somos do cristianismo histórico, porque nós permanecemos nessa conclusão que os primeiros grandes teólogos cristãos chegaram a respeito de Jesus. Eles rejeitaram as seguintes opiniões a respeito de Jesus. Primeiro, rejeitaram a opinião que ele era somente um ser humano, que ele era somente humano, uma pessoa normal, como qualquer um de nós, a respeito de quem os discípulos escreveram mitos e lendas e fábulas, disseram que ele andou sobre as águas, que ele multiplicou pães, transformou água em vinho e que finalmente ressuscitou. Não aconteceu nada disso, eles disseram. Jesus era simplesmente um pregador, era um filósofo, era um contador de provérbios, e os seus discípulos é que fizeram dele aquilo que nós encontramos hoje. Os teólogos disseram, não, isso aí não. Muitos desses teólogos, eles foram discípulos de quem andou com Jesus, discípulos de João, discípulos de Mateus. Eles disseram isso não, nós vimos a sua glória. Eu fui Papias, um dos grandes teólogos que foi discípulo de João Batista, falava das coisas, discípulo de João, o apóstolo João, dizia das coisas que João contava a respeito de Jesus. Não, ele não era somente humano. Mas os teólogos também, eles disseram, ele também não era somente divino, porque tinha um outro grupo já no século I, final do século I, início do século II, chamado de gnósticos, que diziam que se Deus é espírito, como é que ele pode se misturar com a carne, que é uma realidade inferior? Deus não pode se misturar ou se fazer carne, isso vai contra a própria natureza de Deus. Mas os teólogos disseram, não, ele também é Deus, ele é verdadeiro Deus, nós não podemos negar isso. Eles também negaram que essas duas naturezas, a divina e a humana, elas fizeram uma mistura entre elas e deu esse ser estranho. Não, eles negaram, não é isso não, as duas naturezas não se misturam, elas permanecem independentes, embora cooperando uma com a outra. Negaram que havia duas pessoas dentro dele. Tinha especialmente um cidadão chamado Cerinto, no século II, que disse o seguinte: havia o homem Jesus, e na hora do batismo dele por João Batista no Rio Jordão, o Cristo veio sobre o Jesus. Eram duas pessoas diferentes. O Jesus era humano, o Cristo era divino. O Cristo veio sobre Jesus na forma de uma pomba. E ele viveu 3 anos, o Cristo e Jesus juntos. Na hora de morrer, o Cristo voltou para o céu, por isso que o Jesus gritou, Deus meu, por que me abandonaste? E os teólogos cristãos disseram, não, as duas naturezas, elas não formam duas pessoas, é uma pessoa só, a divina e a humana, que coexistem juntas, formando a pessoa única do Filho de Deus. O que eles afirmaram naquela época, e que hoje é a compreensão do cristianismo histórico e reformado, como é o pensamento dessa igreja. Primeiro, que Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Não é 50% um e 50% outro, é 100% um e 100% outro. Esse é um dos mistérios que a Bíblia nos apresenta. Mas, gente, presta bem atenção. Se a gente pudesse compreender Deus, ele não seria Deus, ele é o Altíssimo, nós não podemos compreender nem a Trindade, quanto mais a encarnação de Deus numa pessoa, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ao mesmo tempo, sem mistura, formando uma única pessoa. Nós recebemos esse mistério assim, sem compreender racionalmente, plenamente, porque a Bíblia não explica, mas a Bíblia afirma essas duas coisas, a sua divindade e a sua humanidade, e nós recebemos isso em fé, dizendo, Deus, se é isso que a tua palavra nos diz, não é porque os teólogos de Calcedônia em 451 afirmaram, mas se é isso que tua palavra nos diz, nós queremos recebê-la pela fé. Eles disseram que Deus Filho existia desde a eternidade. Hoje há uma seita, ou várias seitas, que dizem que Deus Filho foi gerado lá no ventre de Maria.
o que seria uma heresia. Deus não é gerado. E também nós precisamos ter cuidado com aquela declaração, Maria, mãe de Deus, porque dá a impressão de que ela gerou Deus naquele momento. Só que Deus não é gerado, Deus existe eternamente. Ela é mãe da natureza humana de Jesus Cristo, não de Deus, porque Deus subsiste por toda a eternidade. Os teólogos afirmaram, e nós com eles, que é uma só pessoa, embora duas naturezas distintas, não misturadas, imutáveis e indivisíveis. É um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, que morreu, ressuscitou dos mortos e vive para sempre como Deus homem. Eles insistiram que essas duas naturezas são inseparáveis, porque depois da ressurreição, Cristo continuou com as duas naturezas. Ele hoje tem as duas naturezas. Ele está sentado à direita de Deus e isso é bom para nós. Sabe por quê? Porque nós temos um representante sentado à direita de Deus. É por isso que ele é o nosso mediador. Nós temos um membro da humanidade sentado à direita de Deus, Cristo ressurreto dos mortos. E ele intercede por nós, ele entende o nosso sofrimento, porque ele se tornou um de nós. Por isso ele pode interceder por nós. Por isso nós podemos chegar a Deus através dele. Ele permanece Deus homem eternamente. É isso que nós cremos a respeito de Jesus Cristo. E aqui está o ponto de toque entre o que nós consideramos o cristianismo e uma seita. Seita é qualquer religião, qualquer movimento que, mesmo se dizendo cristã ou usando o nome de Jesus, nega ou a humanidade de Jesus, ou a sua divindade, ou a sua pessoa única, ou a sua morte pelos nossos pecados, ou a sua ressurreição de entre os mortos. Negou isso, para nós não é cristão, ainda que use o rótulo, ainda que use a linguagem. Cristão é quem professa aquilo que a Escritura nos diz a respeito de Jesus, a respeito de Jesus Cristo. Deixe-me ainda explorar mais um ponto, antes de terminar. Por que a importância dele ser humano? Se a questão era salvação, por que Deus teve que mandar um ser humano? Nós damos as seguintes respostas para isso. Primeiro, porque Deus precisava cumprir as promessas que ele fez ao seu povo, lá no Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, já está escrito que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, ele tinha que ser homem, se era descendente da mulher. Deus disse ao judeu Abraão que um descendente dele viria para abençoar todas as nações da terra. Tinha que ser homem, porque era descendente de Abraão. Deus prometeu a Davi, conforme nós já vimos, que um descendente seu se assentaria no trono de Israel para todo sempre. Portanto, tinha que ser homem. Quem é que trouxe o pecado ao mundo? O primeiro homem, Adão, não é verdade? Foi ele que desobedeceu a Deus com sua mulher e introduziu o pecado no mundo. Qual é a maneira então de Deus vencer o pecado? Mandar um segundo Adão, o último homem, para fazer certo o que o primeiro fez errado. Por isso ele tinha que ser homem, porque quem cometeu o primeiro erro foi um de nós. Então tinha que ser um de nós para fazer a coisa certa. E tinha que ser um representante nosso, para carregar a culpa dos pecados sobre si e morrer de verdade na cruz por esses pecados. Um anjo não podia fazer isso, um ser celestial não poderia fazer isso. Animais como cordeiros, cabras e bodes, pombos que eram sacrificados no Antigo Testamento não podiam fazer isso. Tinha que ser um homem, como você e como eu, uma pessoa do gênero humano, para que pudesse, naquela cruz, levar sobre si a culpa da humanidade que ele representa e representava. Por isso tinha que ser homem, mas também ele tinha que ser Deus, porque ele precisava cumprir plenamente as exigências da lei de Deus. Ele tinha que cumprir tudo o que Deus disse, fazer certo o que Adão fez errado. Tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus porque
para que a sua morte pudesse valer alguma coisa em favor de outros. Porque imagine o seguinte: se ele fosse só homem, quando ele morresse na cruz, ele estava pagando pela culpa dele, pelo pecado dele. Mas sendo Deus, ao morrer na cruz, a sua morte tem valor infinito. E, portanto, pode ser aplicada a outros seres humanos. E é por isso que você pode, por causa da morte dele, receber o perdão de pecados. Porque se fosse só homem, não tinha como transferir. Ele só estava pagando a dívida dele quando morresse. Mas porque é Deus homem, a sua morte permite que Deus aplique os méritos obtidos com ela para pecadores como nós. Ele tinha que ser Deus para que ele pudesse ressuscitar e viver eternamente como intercessor e mediador. É por isso que nós insistimos: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Terminando, queridos, qual a atitude que a Bíblia requer de todos para com ele? Se o filho de Maria, cujo nascimento nós celebramos no mês de dezembro, é isso que a Bíblia diz que ele é, se ele é vero Deus e vero homem, qual a atitude então para a qual nós somos desafiados nessa noite diante dele? Primeiro, a Bíblia requer de nós que nós creiamos nele, que ele é Deus encarnado, nascido de uma virgem de forma miraculosa, que nós creiamos que ele ressuscitou dos mortos depois de ter morrido pelos nossos pecados, que nós creiamos que sua morte e ressurreição são a única maneira pela qual nós podemos ser salvos de nossos pecados. Não há nenhum outro modo a não ser mediante a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Somente assim Deus perdoa pecadores. A Bíblia quer que nós creiamos nisso. A Bíblia nos ensina que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que foram a causa dele vir ao mundo, e que nós vivamos de acordo com aquilo que ele nos ensinou. A Bíblia também nos diz que nós devemos amar a Jesus Cristo de todo o coração e segui-lo como nosso mestre e Senhor aqui nessa vida. A Bíblia também diz que nós temos que adorá-lo como Deus e dar a ele o primeiro lugar em nossa vida, que nós nos dirijamos a ele em oração, que nós o sirvamos aqui e que falemos dele a todos ao nosso redor. É isso que significa ser cristão, e nada menos do que isso. E nada diferente disso. Eu quero fazer uma aplicação nessa noite. Então, primeiro, aqueles que já estão aqui, nessa noite, e que já se professam cristãos, que já dizem que são cristãos, já foram batizados no nome de Jesus, já professaram o nome de Jesus. A minha pergunta é: qual é o lugar de Jesus Cristo na sua vida? Se ele é o que ele diz que é, ele tem o primeiro lugar na sua vida? Você o serve, o adora, o ama? Você se dirige a ele, tem comunhão com ele diariamente? Você lê nesse livro sobre ele para aprender mais e mais sobre a sua pessoa? Porque senão a sua profissão é vazia, seu batismo não vale nada. Se você aqui não o segue, não o ama e não vive para a glória dele. Talvez aqui nessa noite nós tenhamos amigos que ainda não se decidiram a respeito de Jesus. Eu quero lhe dizer nessa noite, com a autoridade do Evangelho, que Deus o confronta nessa noite com essa verdade que você está ouvindo. Diante de você está colocado Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que morreu na cruz pelos seus pecados. E Deus o chama nessa noite para que você se arrependa desses pecados e receba Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Teremos aqui também nessa noite vários irmãos que irão professar publicamente o nome de Jesus e ser batizados no nome dele. Que não seja uma cerimônia vazia e formal, mas que seja uma expressão verdadeira do coração de vocês. E que isso que vocês vão fazer hoje à noite seja o resultado de um coração que crê, uma boca que confessa como fruto de um coração que crê em Jesus, o Filho de Deus. E logo depois nós vamos participar
da ceia do Senhor. Nós vamos comer o pão, vamos tomar o cálice, e nós faremos isso em memória dele, daquela noite em que ele foi traído, em seguida foi julgado, torturado, crucificado e morto. O pão simbolizando o seu corpo e o cálice, o seu sangue. Não vai fazer sentido nenhum você participar se no seu coração você não crê que Jesus é o verdadeiro e único Filho de Deus, Salvador do mundo, morto e ressurreto, que reinará para todo sempre. Que todos nós nessa noite nos curvemos diante de Cristo, o Rei, e nós o adoremos para todo sempre, para a glória dele e para a alegria do seu povo. Amém. Oremos.